Ela trouxe biscoitos num guardanapo para a menina, com um gesto simples e cheio de carinho, sem saber que o homem ao lado era o milionário viúvo e pai da menina. Ele observou em silêncio, e naquele instante algo nele se quebrou suavemente. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O cheiro de maresia misturava-se ao aroma de peixe grelhado enquanto Luísa equilibrava 3 pratos nos braços, manobrando habilmente entre as mesas do restaurante Maresias. Seu uniforme, camisa branca e saia preta, já estava ligeiramente manchado após 6 horas de serviço ininterrupto, mas ela não se permitia diminuir o ritmo. Este emprego, conquistado após 17 entrevistas fracassadas, era sua única fonte de renda em Florianópolis, cidade que ainda não a fazia sentir-se em casa após 3 meses. Luísa, mesa 7, chamou Ernesto, o gerente de semblante perpetuamente carrancudo, apontando para um novo cliente que acabara de sentar-se. Ela assentiu rapidamente, terminando de servir os pratos que carregava antes de apanhar seu bloquinho de pedidos. Um suspiro quase imperceptível escapou de seus lábios, enquanto ajeitava alguns fios castanhos que haviam escapado de seu coque improvisado. O relógio marcava 14h38, e a maior parte do movimento do almoço já havia passado. Seus pés doíam dentro dos sapatos de solado fino, os únicos que possuía apropriados para o trabalho. Aproximou-se da mesa 7 com seu melhor sorriso profissional, aquele que praticara por horas diante do pequeno espelho rachado do banheiro que dividia com suas 2 colegas de apartamento. Foi quando notou que não se tratava de apenas um cliente, mas 2. Um homem de aproximadamente 30 e poucos anos, vestindo terno azul marinho impecavelmente cortado, e uma menina de cerca de 7 anos, cujos pés balançavam sem alcançar o chão. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Maresias, recitou Luísa entregando os cardápios. Sou Luísa e vou atendê-los hoje. Posso trazer algo para beberem enquanto decidem? O homem mal ergueu os olhos, ocupado com o celular colado à orelha, gesticulando vagamente para indicar que precisava de um momento. A menina, por outro lado, olhou diretamente para Luísa com olhos castanho esverdeados que pareciam demasiado sérios para sua idade. Um suco de laranja, por favor, pediu a criança com uma educação que soava quase ensaiada. Luísa sorriu, desta vez genuinamente. Claro, e para o seu pai? A menina hesitou por um instante. Ele sempre pede água com gás e café depois, respondeu, voltando a atenção para seu caderno de desenho, onde rabiscava o que parecia ser um barco navegando em um mar de traços azuis. Volto logo com as bebidas, prometeu Luísa, afastando-se enquanto observava a cena pelo canto do olho. Havia algo na postura da menina que lhe parecia familiar, uma solidão disfarçada de independência que Luísa conhecia bem. Lembrou-se de si mesma aos 9 anos, sentada em uma lanchonete de Chapecó, enquanto sua mãe trabalhava em 2 empregos para sustentá-las. A mesma quietude, o mesmo jeito de ocupar o menor espaço possível, como quem se desculpa por existir. Na estação de bebidas, enquanto espremia as laranjas para o suco, Luísa notou que o chefe havia acabado de tirar do forno uma fornada de biscoitos de canela, a especialidade da casa, que normalmente era servida apenas como cortesia para clientes frequentes no jantar. Maurício, posso pegar 2 desses? Perguntou ao sous-chefe, que ergueu uma sobrancelha. Vai dar pro namorado? Brincou ele, sabendo bem que Luísa mal tinha tempo para dormir, quanto mais para relacionamentos. É para uma cliente mirim, respondeu, indicando discretamente a mesa 7 com o queixo. Ela me lembrou... Não completou a frase, mas Maurício entendeu. Em 3 meses de trabalho, Luísa raramente falava de sua vida pessoal, mas os poucos detalhes que compartilhava eram suficientes para desenhar o quadro de uma vida repleta de dificuldades e perseverança. Leva 3, disse ele, colocando os biscoitos ainda quentes num guardanapo de pano, daqueles reservados para o serviço de jantar.
Mas não conta pro Ernesto. Luísa sorriu agradecida, equilibrando a bandeja com as bebidas e os biscoitos. O homem continuava ao telefone quando ela retornou à mesa, agora falando em voz mais baixa, mas claramente irritado com alguma situação de trabalho. A menina havia virado a página do caderno e agora desenhava o que parecia ser uma mulher com asas. Seu suco de laranja, anunciou Luísa colocando o copo diante da menina, e trouxe uma surpresa. Os olhos da criança se iluminaram ao ver os biscoitos embrulhados no guardanapo. Era a primeira expressão verdadeiramente infantil que demonstrava desde que chegara. São biscoitos de canela, acabaram de sair do forno, explicou Luísa, abaixando-se ligeiramente para falar na altura da menina. Mas é nosso segredo, certo? A criança assentiu com um sorriso cúmplice, pegando um dos biscoitos imediatamente. De obrigada, sussurrou. E então, como quem compartilha um segredo importante, acrescentou: meu nome é Sofia. É um prazer conhecê-la, Sofia. Seu desenho está muito bonito. A menina pareceu surpresa por um instante, como se não estivesse acostumada a receber elogios assim, tão simples e espontâneos. É um anjo, explicou, apontando para a figura alada. A mamãe virou um. As palavras, ditas com a brutal sinceridade que só crianças possuem, atingiram Luísa como um golpe físico. Antes que pudesse responder, o homem finalmente encerrou a ligação, suspirando profundamente. Desculpe por isso, disse ele, notando finalmente a presença da garçonete. Dia complicado. Sem problema, respondeu Luísa automaticamente, colocando a água com gás na frente dele. Trouxe o que sua filha disse que o senhor gostaria. Estão prontos para pedir ou precisam de mais alguns minutos? Foi então que o homem notou os biscoitos que Sofia já degustava com evidente prazer. Não pedimos isso, comentou confuso. É por conta da casa, explicou Luísa, sentindo-se subitamente nervosa, lembrando que estava quebrando o protocolo. Para a Sofia. Espero que não se importe. Algo no olhar dele mudou. Uma tensão se desfazendo, como gelo fino começando a rachar sob o sol da primavera. Como sabe o nome dela? Ela acabou de me contar, respondeu Luísa com um sorriso. Somos amigas agora. Sofia assentiu entusiasticamente, com migalhas de biscoito no canto da boca. Ela disse que é segredo, confidenciou a menina. Mas você pode provar também, papai. São os melhores do mundo. O homem hesitou por um momento, então pegou um dos biscoitos. Ao dar a primeira mordida, um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Realmente são muito bons, admitiu, olhando para Luísa com algo que parecia gratidão. Obrigado pelo gesto. Sou Rafael, a propósito. Luísa, respondeu ela, sentindo as bochechas esquentarem sem motivo aparente. Quando estiverem prontos para pedir, é só me chamar. Afastou-se para atender outra mesa, mas não conseguiu evitar olhar para trás uma vez. Rafael agora examinava os desenhos de Sofia, que falava animadamente, apontando para os detalhes com o mesmo biscoito meio comido. Por um breve momento, Luísa sentiu uma pontada de algo indefinível. Não exatamente inveja, talvez um anseio por aquela conexão que, mesmo frágil, era mais do que ela própria tivera com seu pai ausente. O restante do turno transcorreu sem incidentes significativos. Rafael pediu o peixe do dia para si e massa com molho de queijo para Sofia. Conversaram tranquilamente durante a refeição, com a menina ocasionalmente olhando na direção de Luísa, que retribuía com sorrisos discretos enquanto atendia às outras mesas. Quando trouxe a conta, Rafael já havia vestido novamente o paletó e Sofia guardava seus materiais de desenho numa mochila rosa com estampas de unicórnios. Foi tudo excelente, comentou ele, entregando um cartão de crédito. Especialmente os biscoitos. Fico feliz que tenham gostado, respondeu Luísa pegando o cartão. Voltem sempre. Enquanto processava o pagamento no terminal, Luísa notou que o valor da gorjeta digitada era quase metade do preço da refeição. Por um momento, considerou perguntar se não havia um engano, mas algo a deteve.
Talvez fosse o cansaço nas linhas ao redor dos olhos de Rafael, ou a maneira como Sofia segurava firmemente a mão do pai, como se temesse que ele pudesse desaparecer se o soltasse. Muito obrigada, disse apenas, devolvendo o cartão e o comprovante. Nós é que agradecemos, respondeu Rafael. Foi o momento mais agradável do nosso dia. Quando eles saíram, Sofia virou-se uma última vez para acenar, o guardanapo com um biscoito restante cuidadosamente dobrado em sua mão livre. Luísa retribuiu o aceno, sem imaginar que aquele pequeno gesto de gentileza impulsiva mudaria o curso de 3 vidas para sempre. Ao final de seu turno, às 16h30, Luísa contou as gorjetas com o cuidado metódico de quem conhece o valor exato de cada centavo. O valor deixado por Rafael representava quase 1/3 do total, dinheiro que iria diretamente para sua poupança destinada ao curso de gastronomia que sonhava fazer. Com um suspiro de alívio, guardou o dinheiro na bolsa surrada que carregava desde o ensino médio e preparou-se para enfrentar o trajeto de ônibus até o apartamento que dividia no bairro Trindade. O céu começava a nublar quando Luísa saiu pela porta dos fundos do restaurante. O outono em Florianópolis trazia aquele tipo de chuva fina que parecia mais uma névoa persistente, encharcando gradualmente sem que se percebesse. Ela ajustou o capuz do moletom fino, sua única proteção contra a chuva, já que não podia se dar ao luxo de comprar um guarda-chuva depois que o último havia se quebrado no mês anterior. O ponto de ônibus mais próximo ficava a 2 quarteirões, e Luísa apertou o passo, tentando evitar as poças que já se formavam no calçamento irregular. Foi quando ouviu a buzina de um carro, seguida por uma voz familiar. Luísa! Virando-se, viu um SUV preto parado junto ao meio-fio. O vidro do passageiro estava abaixado e Rafael a observava com uma expressão hesitante. Está indo para casa? Perguntou ele. Podemos te dar uma carona. Está começando a chover mais forte. Por um instante, todos os alertas internos de Luísa soaram. Não entrava no carro de estranhos, uma regra que seguia religiosamente desde que chegara à cidade grande. Mas então, viu Sofia no banco de trás, acenando animadamente, e algo na genuína preocupação no rosto de Rafael a fez reconsiderar. Não quero incomodar, respondeu incerta. O ônibus deve chegar logo. Não é incômodo nenhum, insistiu Rafael. Além disso, a Sofia não para de falar nos biscoitos mágicos que a moça legal do restaurante deu para ela. A menina assentiu entusiasticamente do banco traseiro, confirmando a história. Eram mágicos mesmo, exclamou. Fez o papai sorrir. Aquele comentário inocente, combinado com a chuva que agora caía mais forte, venceu suas hesitações. Luísa assentiu, contornando o carro para entrar no banco do passageiro. Obrigada. Moro no bairro Trindade, perto da universidade, explicou enquanto fechava a porta, imediatamente envolvida pelo calor e conforto do veículo que, agora notava, era muito mais luxuoso do que imaginara inicialmente. Sem problema. Estamos hospedados no Hotel Majestic. Não é muito longe, respondeu Rafael, sinalizando para retornar ao fluxo do trânsito. Um silêncio momentâneo preencheu o carro, quebrado apenas pelo som suave das gotas de chuva contra o para-brisa e o ruído baixo do sistema de ventilação. Luísa sentia-se estranhamente deslocada, com sua bolsa velha e roupa simples no interior impecável daquele carro que cheirava a couro novo. Vocês são de Florianópolis? Perguntou, tentando preencher o silêncio. De São Paulo, respondeu Rafael. Viemos passar uma semana aqui. Sofia nunca tinha visto o mar. E é lindo, interveio a menina do banco traseiro. Tem um monte de conchinhas na areia. Eu coletei 12 hoje de manhã. 12 é um número impressionante, comentou Luísa, virando-se para sorrir para a criança. Vai fazer alguma coisa com elas? Um colar para a tia Beatriz, respondeu Sofia. Ela está cuidando do Tobias enquanto estamos viajando. Tobias é nosso cachorro, explicou Rafael, virando em uma avenida mais ampla.
Um Golden Retriever com mais energia do que consigo acompanhar. E ele é meu melhor amigo, completou Sofia. Mas o papai disse que hotéis não gostam de cachorros, mesmo os bonzinhos. Luísa notou como Rafael observava a filha pelo retrovisor com uma expressão que misturava adoração e uma tristeza quase imperceptível. Havia algo na dinâmica entre os dois que falava de um laço fortalecido pela dor, algo que ela reconhecia instintivamente. "Quanto tempo vocês ficam na cidade?" perguntou, tentando manter a conversa. "Uma semana", respondeu Rafael. "É uma promessa que fiz a Sofia, um destino novo a cada 3 meses. Para colecionar memórias", explicou a menina com a seriedade de um adulto em miniatura. "Porque memórias ninguém pode tirar da gente." A frase, claramente repetida de algo que ouvira um adulto dizer, causou um nó na garganta de Luísa. Ela conhecia bem a necessidade de agarrar-se a boas lembranças quando a vida ficava difícil. "É por aqui?" perguntou Rafael, interrompendo seus pensamentos quando entraram no bairro Trindade. "Sim, pode seguir até aquela padaria da esquina e virar à direita", instruiu ela. "É o prédio amarelo, 3º depois do cruzamento." O prédio era, na verdade, uma antiga casa transformada em pequenos apartamentos, com pintura descascada e uma escada externa de metal que levava aos andares superiores. Luísa sentiu uma pontada de vergonha quando Rafael estacionou em frente, mas rapidamente a suprimiu. Havia trabalhado duro por cada centímetro do pequeno espaço que chamava de lar. "Muito obrigada pela carona", disse, preparando-se para sair. "Vocês vão voltar ao restaurante?" perguntou Sofia subitamente, inclinando-se para a frente, presa pelo cinto de segurança. Luísa hesitou, olhando para Rafael. "Talvez", respondeu ele com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. "Depende da nossa programação. Trabalho todos os dias, exceto às segundas-feiras", informou Luísa, sentindo-se estranhamente esperançosa. "Se voltarem, passem para me cumprimentar." "Vamos sim", prometeu Sofia com entusiasmo. "Quero mais biscoitos mágicos, então terei que providenciar", respondeu Luísa rindo. Voltou-se para Rafael. "Obrigada novamente pela carona e pela gorjeta generosa." Ele fez um gesto dismissivo. "Foi merecida. Você fez nosso almoço especial." Havia algo na maneira como ele disse especial, que fez Luísa sentir um calor inexplicável subir pelo pescoço. Ela murmurou mais um agradecimento e saiu do carro, correndo para a proteção do pequeno alpendre, enquanto a chuva caía mais forte. No portão, acenou uma última vez antes que o SUV preto desaparecesse na esquina. Por alguma razão que não conseguia explicar, tinha certeza de que veria os dois novamente. O pequeno apartamento que Luísa dividia com 2 estudantes de enfermagem, Camila e Débora, consistia basicamente em uma sala-cozinha combinada, um banheiro apertado e um quarto onde as 3 dormiam em colchões dispostos estrategicamente para maximizar o espaço. Quando encontrou Camila sentada no sofá puído, estudando para uma prova. "Pegou chuva?" perguntou a colega, erguendo os olhos dos livros. "Não muito", respondeu Luísa, pendurando o moletom úmido num cabide improvisado próximo à janela. "Consegui uma carona." "Carona?" Camila arqueou as sobrancelhas, subitamente interessada. "De quem?" Luísa hesitou, sentindo-se estranhamente protetora em relação ao breve encontro. "Um cliente do restaurante", respondeu vagamente. "Estava chovendo", ele ofereceu. "Um cliente bonitão?" provocou Camila, fechando o livro. "Um cliente com uma filha adorável", corrigiu Luísa, dirigindo-se à pequena geladeira. "Turistas de São Paulo." Turista." Camila fez uma careta. "Nada de futuro aí." Luísa revirou os olhos, escolhendo não alimentar aquela linha de conversa. Sua vida já era complicada o suficiente sem adicionar fantasias românticas sobre clientes aleatórios. Abriu a geladeira e analisou seu conteúdo escasso, decidindo-se por um iogurte já perto da data de validade. "Como foi o restaurante hoje?" perguntou Camila, voltando aos estudos. "O de sempre.
Movimento bom no almoço, gorjetas decentes, respondeu, sentando-se à mesa dobrável que servia tanto para refeições quanto para estudos. Tenho que estar lá às 10 da manhã para o preparo do almoço. Com um suspiro, Luísa tirou de sua bolsa um caderno surrado e abriu-o numa página marcada. Era seu livro de contas, cada centavo que entrava e saía, meticulosamente registrado. Anotou as gorjetas do dia e fez um cálculo rápido. Mais 2 meses assim, e consigo me inscrever naquele curso básico de confeitaria, murmurou para si mesma. Um pequeno sorriso de satisfação formando-se em seus lábios. Gastronomia era seu sonho desde os 14 anos, quando descobriu que podia transformar os ingredientes simples que sua mãe conseguia comprar em pratos que traziam sorrisos. Não tinha recursos para uma faculdade na área, mas os cursos técnicos oferecidos pelo Senac pareciam um primeiro passo possível. Cada gorjeta, cada hora extra, aproximava-a um pouco mais desse objetivo. O restante da noite transcorreu na rotina habitual. Um banho rápido para poupar água. Uma refeição simples, compartilhada com Camila, quando Débora chegou do estágio no hospital. E algumas horas estudando receitas em vídeos gratuitos no YouTube antes de se recolher. Era uma vida modesta, mas Luísa se orgulhava de cada pequena conquista no caminho para a independência. Enquanto se acomodava em seu colchão no chão, com o celular de segunda mão servindo de despertador ao lado do travesseiro, percebeu que estava sorrindo ao lembrar da expressão de Sofia ao morder o biscoito de canela. Por alguma razão, aquela imagem parecia mais valiosa do que qualquer gorjeta que recebera naquele dia. O manhã seguinte trouxe céu claro e uma brisa fresca que carregava o cheiro característico do mar. Luísa chegou ao restaurante pontualmente às 10 horas, amarrando o avental enquanto se dirigia à cozinha para ajudar nos preparativos para o almoço. O Maresias, apesar do nome pretensioso e da localização privilegiada, era um estabelecimento de médio porte que servia principalmente executivos durante a semana e famílias nos fins de semana. Bom dia, Maurício, cumprimentou o seu chefe, que já preparava os molhos do dia. Precisa de ajuda com alguma coisa? Pode picar aquelas cebolas, respondeu ele, apontando para uma pilha de legumes. E aí? A garotinha gostou dos biscoitos ontem? Luísa sorriu, pegando uma faca e posicionando-se na tábua de corte. Amou. Disse que eram mágicos. Mágicos? Maurício riu. Essa é nova. Segundo ela, eram mágicos porque fizeram o pai sorrir, explicou Luísa, começando a picar com a precisão que desenvolvera nos meses trabalhando ali. Maurício assentiu, compreensivo. As crianças veem coisas que nós adultos muitas vezes ignoramos, comentou. Falando nisso, vou fazer outra fornada hoje. O Ernesto descobriu que servi fora do horário e disse que já que comecei, agora é política da casa oferecer no almoço também. Luísa riu, sacudindo a cabeça. Desculpe por isso. Que nada. Adoro fazer esses biscoitos, respondeu ele. Era a receita da minha avó. O dia avançou em seu ritmo habitual. O movimento do almoço foi constante, mas não excessivo, permitindo que Luísa atendesse cada mesa com a atenção que gostava de dedicar. A cada novo cliente que entrava, porém, ela não conseguia evitar uma olhadela rápida para ver se eram Rafael e Sofia. Por volta das 14 horas, quando o movimento diminuía, a campainha da porta soou anunciando novos clientes. Luísa estava organizando talheres no balcão e ergueu o olhar automaticamente. Seu coração deu um pequeno salto ao reconhecer Sofia, usando um vestido azul claro e segurando firmemente a mão de Rafael. Ao vê-la, a menina abriu um sorriso radiante e acenou energicamente. Vieram mesmo, murmurou Luísa para si mesma, sentindo um sorriso involuntário formar-se em seus lábios. Ajeitou rapidamente o uniforme e caminhou até a recepção, onde Ernesto já os recebia. Boa tarde, cumprimentou, tentando manter um tom profissional apesar da alegria inesperada que sentia. Bem-vindos novamente ao Maresias. A moça dos biscoitos,
exclamou Sofia, praticamente pulando de excitação. Rafael sorriu, parecendo mais descansado do que no dia anterior. Usava roupas mais casuais hoje, calça jeans escura e uma camisa polo azul marinho que destacava seus olhos, também azuis, um detalhe que Luísa não havia notado antes. Esperamos não estar te atrapalhando, disse ele, mas alguém insistiu que precisávamos almoçar aqui novamente. Vocês não atrapalham de maneira alguma, assegurou Luísa. Na verdade, temos uma mesa perfeita junto à janela com vista para o mar. Acho que a Sofia vai gostar. A menina assentiu entusiasticamente enquanto Luísa os conduzia até a mesa, estrategicamente posicionada para capturar a brisa marinha e oferecer uma visão privilegiada da praia. Ah, uau! Exclamou Sofia ao se sentar e olhar pela janela. Papai, olha quantos barquinhos! De fato, a vista mostrava várias embarcações pequenas navegando pelas águas calmas da baía, suas velas coloridas contrastando com o azul profundo do mar. São bonitos, não são? Comentou Luísa, entregando os cardápios. Quando era pequena, eu imaginava para onde eles estavam indo. Talvez para ilhas secretas ou em busca de tesouros. Os olhos de Sofia se arregalaram com a ideia. Você acha que tem tesouros escondidos no mar? Com certeza, respondeu Luísa com seriedade. Talvez não baús de ouro como nos filmes de piratas, mas o mar está cheio de tesouros para quem sabe olhar. Conchas perfeitas, estrelas do mar, pedras coloridas polidas pelas ondas. Como as conchinhas que coletei, exclamou Sofia. Exatamente como elas, confirmou Luísa, trocando um breve olhar com Rafael, que observava a interação com uma expressão que mesclava surpresa e algo mais difícil de definir. Posso trazer algo para beberem enquanto decidem o que vão comer? Suco de laranja, pediu Sofia imediatamente. E para o senhor? Perguntou Luísa, voltando-se para Rafael. Água com gás, por favor, respondeu ele, e então com um leve sorriso. E pode me chamar de Rafael. Senhor me faz sentir mais velho do que já sou. Luísa assentiu, sentindo as bochechas esquentarem ligeiramente. Volto em 1 minuto com as bebidas. Enquanto se afastava, ouviu Sofia perguntando ao pai se poderiam pedir os mesmos biscoitos mágicos novamente. O som da risada dele em resposta causou uma sensação estranha em seu peito, uma espécie de calor que se espalhava como ondas suaves. Na estação de bebidas, encontrou Maurício saindo da cozinha com uma bandeja de biscoitos recém-assados. Adivinhe quem voltou, comentou ela em voz baixa, indicando discretamente a mesa junto à janela. Maurício seguiu seu olhar e sorriu. A garotinha dos biscoitos mágicos? Perguntou, já separando alguns e colocando-os num guardanapo de pano. Leva esses, acabaram de sair do forno. Você é o melhor, agradeceu Luísa, arrumando as bebidas na bandeja junto com os biscoitos. E você está corada, observou ele com um sorriso matreiro. O pai é bonito, hein? Luísa revirou os olhos, ignorando o comentário, mas não conseguiu impedir que o rubor em suas bochechas se intensificasse. Respirou fundo, compôs-se e retornou à mesa. Aqui estão as bebidas, anunciou, colocando os copos sobre a mesa. E uma surpresa especial para a Sofia. A menina bateu palmas de alegria ao ver os biscoitos. Obrigada, são os biscoitos mágicos de novo. Rafael sorriu, agradecendo com um aceno de cabeça. Vocês já decidiram o que vão pedir? Perguntou Luísa, abrindo seu bloquinho de pedidos. Na verdade, começou Rafael hesitante. Queríamos te fazer um convite antes. Luísa piscou, surpresa. Um convite? Sofia e eu vamos visitar o aquário municipal esta tarde, explicou ele. E ela insiste que você deveria vir conosco, para nos mostrar mais tesouros do mar. A menina assentiu vigorosamente, confirmando a história. Por favor, Luísa, vai ser muito mais legal se você vier. Luísa sentiu-se momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Rafael usava seu nome, e o som dele em sua voz causou uma sensação estranha e agradável. Eu... hesitou, olhando para seu uniforme. Estou em horário de trabalho até às 16 horas. O aquário fecha às 18.
respondeu Rafael prontamente. Poderíamos te buscar depois do seu turno. Claro, se você não tiver outros planos. Havia algo vulnerável no modo como ele fez o convite, como se estivesse preparado para a rejeição. Luísa percebeu que, apesar da aparência confiante e do carro de luxo, Rafael não estava acostumado a fazer convites assim. Na verdade, não tenho planos para hoje, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Seria legal. O sorriso que iluminou o rosto de Sofia valeu qualquer hesitação. Decidido então, exclamou a menina, mordendo um biscoito com satisfação. Agora podemos pedir o almoço. Quero camarão hoje, papai. O restante do almoço transcorreu com uma energia diferente. Luísa sentia-se estranhamente nervosa cada vez que se aproximava da mesa, consciente dos olhares de Maurício e de outros funcionários que notavam sua atenção especial àqueles clientes. Rafael parecia mais relaxado do que no dia anterior, chegando até a fazer uma piada sobre a quantidade de ketchup que Sofia insistia em colocar nos camarões empanados. Quando trouxe a conta, Luísa reuniu coragem para perguntar: onde devo encontrá-los depois do meu turno? Podemos te buscar aqui mesmo, respondeu Rafael. Às 16 horas está bom? Ela assentiu, tentando ignorar a sensação de borboletas no estômago. Era apenas um passeio ao aquário, lembrou a si mesma. Provavelmente só queriam ser gentis com a garçonete que havia sido legal com a menina. Estarei pronta. As 2 horas seguintes pareceram se arrastar. Luísa atendeu as mesas mecanicamente, sua mente dividida entre a empolgação e a preocupação. O que deveria vestir? O que diriam seus colegas? Estaria criando expectativas demais sobre um simples passeio? Às 15h45, pediu licença para usar o banheiro dos funcionários. Olhou-se no pequeno espelho e fez o que pôde para melhorar sua aparência. Soltou os cabelos do coque funcional, aplicou um pouco de brilho labial que guardava na bolsa e trocou a camisa do uniforme por uma blusa simples de algodão azul que mantinha no armário para emergências. Manteve a saia preta, já que era a única peça de baixo que tinha disponível. Uau, alguém está caprichando, comentou Débora, outra garçonete, ao vê-la sair do banheiro. Tem um encontro? Não é um encontro, corrigiu Luísa rapidamente. Só vou acompanhar um cliente e a filha dele ao aquário. Um cliente? Débora ergueu as sobrancelhas. Aquele bonitão da mesa da janela? Porque se for, parece um encontro sim. Luísa sentiu o rosto queimar, mas foi salva pela voz de Ernesto chamando Débora para atender uma nova mesa. Respirou fundo, tentando acalmar o inexplicável nervosismo que sentia. Por que estava tão ansiosa? Era apenas um passeio ao aquário, provavelmente a pedido de Sofia. Não significava nada além disso. Quando finalmente seu turno terminou, Luísa encontrou Rafael e Sofia esperando no pequeno lobby do restaurante. A menina tinha trocado o vestido por shorts jeans e uma camiseta com estampa de golfinhos, enquanto Rafael permanecia casual, mas impecavelmente vestido em sua calça jeans e camisa polo. "Você veio!" exclamou Sofia ao vê-la, correndo para abraçar suas pernas. O gesto espontâneo pegou Luísa de surpresa, mas ela retribuiu o abraço com um sorriso. "Claro que vim. Prometi, não foi?" Rafael se aproximou, seu olhar percorrendo brevemente Luísa de cima a baixo. "Você está diferente", comentou. "Fica bem de cabelo solto." Luísa sentiu-se corar novamente, desejando ter feito mais do que apenas soltar os cabelos e trocar a blusa. "Obrigada. Achei melhor não ir ao aquário parecendo uma garçonete." "Você está linda", declarou Sofia com a sinceridade brutal das crianças. "Parece uma sereia." Luísa riu, sentindo parte de sua tensão se dissipar com a comparação fantasiosa. "Obrigada, Sofia. Pronta para ver os peixes de verdade?" "Sim", respondeu a menina, saltitando em direção à porta. "Vamos." O aquário municipal de Florianópolis não era particularmente grande ou impressionante quando comparado aos de metrópoles como São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas para uma criança como Sofia, era um mundo inteiro de maravilhas.
Seus olhos se arregalavam a cada novo tanque, seu nariz praticamente colado ao vidro, enquanto observava os peixes coloridos nadando entre corais artificiais. "Olha, Luísa, aquele ali parece que está sorrindo", exclamou, apontando para um peixe-papagaio de cores vibrantes. "É verdade", concordou Luísa, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Sabia que esse peixe muda de cor conforme envelhece? Igual pessoas que ficam com cabelo branco? Algo assim, mas muito mais colorido." Rafael observava a interação entre as duas com um sorriso discreto, mantendo-se alguns passos atrás. Havia algo na maneira como Luísa falava com Sofia que o intrigava profundamente. Uma naturalidade, uma sinceridade que sua filha claramente respondia. "Você sabe muito sobre peixes", comentou ele quando Sofia correu para o próximo tanque. "Na verdade, não", admitiu Luísa sorrindo. "Mas li todos os folhetos informativos enquanto esperávamos na fila." Rafael riu, um som genuíno que transformava completamente seu rosto. "Rápida e esperta." "É sobrevivência básica quando se vem de onde eu vim", respondeu ela com um dar de ombros, antes de perceber que talvez estivesse compartilhando mais do que pretendia. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto seguiam Sofia pelo corredor de tanques. Rafael mantinha uma distância respeitosa, mas Luísa notava como ele ocasionalmente olhava para ela quando achava que não estava sendo observado. "E esse? Como se chama?", perguntou Sofia, apontando para um peixe listrado. "É um peixe-anjo", respondeu Luísa lendo a placa informativa. "Olha que interessante. Quando são filhotes, ficam mais escondidos para se protegerem. Só quando crescem é que mostram todas as suas cores. Como pessoas também", observou Sofia pensativamente. "A tia Beatriz diz que eu mostro mais minhas cores agora do que antes." A observação, aparentemente inocente, carregava um peso que não passou despercebido por Luísa. Ela trocou um olhar rápido com Rafael, cujos olhos haviam adquirido uma sombra de tristeza. "Às vezes, precisamos de tempo para nos sentirmos seguros o bastante para mostrar quem realmente somos", respondeu Luísa suavemente, tocando o ombro da menina. "Mas quando encontramos pessoas que nos fazem sentir protegidos, fica mais fácil." Sofia assentiu solenemente, como se absorvesse uma grande verdade, antes de correr para o próximo tanque com renovado entusiasmo. "Obrigado por isso", murmurou Rafael, aproximando-se um pouco mais de Luísa. "Você tem um jeito com ela. Ela é uma criança incrível", respondeu simplesmente. "Sim, é", concordou ele, seu olhar seguindo a filha. "Mas nem todos conseguem ver isso. Muitos adultos a tratam como se fosse feita de vidro, desde que..." Ele parou, aparentemente reconsiderando suas palavras. "Desde que sua mãe se foi?", completou Luísa gentilmente. Rafael assentiu, uma sombra passando por seu rosto. 2 anos já. Câncer. Sofia tinha apenas 5 anos. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Luísa resistiu ao impulso de tocar seu braço em um gesto de conforto, incerta se seria apropriado. "Sinto muito", disse simplesmente. "Tem sido difícil", admitiu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Luísa já reconhecia como um sinal de desconforto. "Especialmente porque todos esperam que você supere e siga em frente, como se houvesse um cronograma para o luto." "Não existe", respondeu Luísa. "Acredite, eu sei." Rafael olhou para ela com renovado interesse, uma pergunta não formulada em seus olhos. "Meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos, explicou ela, surpreendendo-se com sua própria abertura. "E minha mãe, ela faleceu há 3 anos, por isso vim para Florianópolis. Precisava de um recomeço." Um silêncio compreensivo pairou entre eles, cada um absorvendo as revelações do outro. Foi Sofia quem, inadvertidamente, quebrou o momento ao exclamar do outro lado do corredor: "Papai, Luísa, venham ver os tubarões." Ambos sorriram, aliviados pela interrupção oportuna. Enquanto caminhavam em direção à menina, Rafael comentou em voz baixa: "Você entende então?" Não era uma pergunta, mas uma constatação,
um reconhecimento de que compartilhavam uma experiência que poucas pessoas poderiam compreender completamente. Entendo, confirmou Luísa simplesmente. No tanque dos tubarões, Sofia estava hipnotizada pelos predadores que deslizavam silenciosamente atrás do vidro grosso. Seus olhos brilhavam com uma mistura de temor e admiração. Eles parecem perigosos, mas são muito importantes para o oceano, explicou Luísa lendo as informações do painel. São como os policiais do mar, mantendo tudo em equilíbrio. Como o tio Gabriel? Perguntou Sofia, olhando para o pai. Ele é policial em São Paulo. Algo assim, concordou Rafael, sorrindo. Embora o tio Gabriel provavelmente não gostaria de ser comparado a um tubarão. Os três riram, e Luísa sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Havia algo surpreendentemente natural em estar ali com eles, como se já se conhecessem há muito mais tempo do que apenas 2 dias. A tarde avançou enquanto percorriam os diferentes ambientes do aquário. Sofia insistiu em visitar a loja de souvenirs, onde Rafael, após uma breve negociação, permitiu que escolhesse um único item. Para surpresa de ambos os adultos, em vez de pedir um brinquedo para si, a menina escolheu 3 pequenos pingentes de estrela do mar. Um para mim, explicou ela com seriedade, segurando os pingentes em sua pequena mão. Um para o papai e um para a Luísa, para lembrarmos do nosso passeio. Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta. O gesto simples da criança a tocou profundamente. Sofia, não sei se a Luísa... Começou Rafael, claramente preocupado que a filha estivesse sendo invasiva. Eu adoraria... Interrompeu Luísa, abaixando-se para ficar na altura da menina. É o presente mais bonito que já recebi em muito tempo. Sofia sorriu radiante e, sem aviso, abraçou Luísa com força. Após um momento de surpresa, ela retribuiu o abraço, sentindo uma emoção que não conseguia nomear completamente. Quando se levantou, notou que Rafael as observava com uma expressão suave que não havia demonstrado antes. Após visitarem todas as exibições, saíram do aquário para encontrar o céu tingido pelos tons alaranjados do entardecer. Sofia segurava firmemente a mão de Luísa, balançando-a enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Estou com fome, declarou a menina. Podemos jantar todos juntos? Rafael e Luísa trocaram olhares hesitantes. Não quero incomodar mais do que já incomodei, disse Luísa rapidamente. Vocês devem ter outros planos, e eu... Não temos nenhum plano, interrompeu Rafael. E você definitivamente não está incomodando? Na verdade, seria agradável ter sua companhia para o jantar. Se você puder, claro. Havia uma vulnerabilidade em seu convite que fez Luísa hesitar. Não estava acostumada a esse tipo de gentileza sem segundas intenções, especialmente vinda de homens bem-sucedidos. Suas experiências passadas a haviam ensinado a ser cautelosa. Porém, algo nos olhos de Rafael, uma honestidade rara, a fez assentir. Está bem, mas eu escolho o lugar. 20 minutos depois, estavam sentados em uma pequena barraca de peixes à beira da praia, longe dos restaurantes turísticos caros. O lugar era simples, com mesas de madeira cobertas por toalhas xadrez e iluminado por luzes coloridas penduradas em cordas. O cheiro de peixe fresco grelhado na brasa preenchia o ar. Você tem certeza? Perguntou Rafael, olhando ao redor com uma expressão que misturava curiosidade e incerteza. Confie em mim, respondeu Luísa com um sorriso confiante. O seu Manuel faz o melhor peixe de Florianópolis e nenhum restaurante chique consegue competir com isso. Como para confirmar suas palavras, um senhor de idade com pele curtida pelo sol e um sorriso largo se aproximou da mesa. Luísa, menina, exclamou ele, dando tapinhas afetuosos em seu ombro. Quanto tempo? Quem são seus amigos? Seu Manuel, estes são Rafael e Sofia, apresentou ela. Estão visitando a cidade e merecem conhecer o melhor da nossa culinária local. O velho pescador assentiu com seriedade. Então vieram ao lugar certo.
O róbalo chegou fresquinho hoje de manhã. Vou preparar o melhor para vocês. Sem esperar pelos pedidos, ele retornou à pequena cozinha aberta, onde começou a trabalhar com a habilidade de quem fazia aquilo há décadas. Você vem muito aqui? Perguntou Rafael, relaxando visivelmente no ambiente descontraído. Seu Manuel foi uma das primeiras pessoas que conheci quando cheguei à cidade, explicou Luísa. Eu estava procurando emprego e ele me deu um sanduíche de graça quando percebeu que eu não tinha dinheiro para almoçar. Sempre que posso, venho visitá-lo. Os biscoitos mágicos! Exclamou Sofia subitamente, como se tivesse feito uma grande descoberta. Você deu biscoitos para mim, como o seu Manuel deu sanduíche para você. A observação astuta da criança pegou Luísa de surpresa. Ela sorriu, impressionada com a perspicácia de Sofia. Acho que sim, concordou, sentindo-se estranhamente emocionada. Às vezes, pequenos gestos podem significar muito, não é? E podem mudar tudo, completou Rafael, seu olhar encontrando o de Luísa com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O jantar transcorreu em uma atmosfera relaxada que nenhum deles havia experimentado em muito tempo. Seu Manuel serviu pratos generosos de peixe grelhado com limão, acompanhados de arroz, feijão e uma salada simples de tomates e cebola roxa. Sofia comeu com um apetite surpreendente para seu tamanho, declarando que era 1000 vezes melhor que o restaurante do hotel. Entre histórias e risadas, Luísa se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Rafael também parecia diferente. Mais jovem, mais descontraído, longe da figura tensa e preocupada que havia conhecido no restaurante. Quando terminaram de comer, seu Manuel trouxe um pudim de coco caseiro que fez Sofia bater palmas de alegria. O céu agora estava completamente escuro, pontilhado por estrelas que raramente se viam nas grandes cidades. Este foi o melhor dia desde que chegamos, declarou Rafael, enquanto Sofia devorava sua sobremesa. Obrigado por compartilhar isso conosco. Eu que agradeço pelo convite, respondeu Luísa sinceramente. Não me divertia assim há muito tempo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos sons da brisa marinha e das conversas animadas nas mesas vizinhas. Sofia, com o rosto manchado de calda de caramelo, parecia lutar contra o sono que começava a dominá-la. Acho que alguém está pronta para voltar ao hotel, comentou Rafael com um sorriso carinhoso, notando os olhos pesados da filha. Não estou com sono, protestou Sofia, sendo imediatamente traída por um bocejo enorme. Claro que não, riu Luísa. Mas já está tarde e amanhã vocês provavelmente têm um dia cheio de aventuras planejado. A menina suspirou, resignada. Podemos nos ver amanhã também? Perguntou com esperança. Rafael e Luísa trocaram olhares, ambos claramente querendo dizer sim, mas hesitantes por razões diferentes. Eu trabalho até às 16 amanhã também, explicou Luísa. Mas depois disso, poderíamos ir à praia, sugeriu Sofia animadamente, o sono temporariamente esquecido. Luísa pode nos mostrar as conchinhas especiais. Se ela quiser e puder, respondeu Rafael cuidadosamente, olhando para Luísa com uma pergunta silenciosa nos olhos. Eu gostaria muito, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Enquanto Rafael pagava a conta, insistindo apesar dos protestos de Luísa, Sofia pendurou-se no braço da nova amiga, seu pequeno corpo já pesado de sono. Você faz o papai sorrir, murmurou a menina, sua voz arrastada. Como os biscoitos mágicos. Luísa sentiu um calor subir pelo pescoço até as bochechas, grata pela iluminação fraca que escondia seu rubor. Rafael retornou nesse momento guardando a carteira no bolso. Pronta para irmos? Te deixamos em casa primeiro. O caminho de volta foi silencioso, com Sofia adormecendo no banco traseiro quase imediatamente. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de Florianópolis, Luísa se perguntava como, em apenas 2 dias, aquelas 2 pessoas haviam se tornado tão importantes em sua vida.
Quando chegaram ao seu pequeno prédio, Rafael estacionou e insistiu em acompanhá-la até a porta, apesar de seus protestos de que não era necessário. "Obrigada por hoje", disse ela, parada no pequeno alpendre. "Foi especial." "Foi sim", concordou ele, parecendo estranhamente nervoso. "Luísa, Ele hesitou, as palavras aparentemente presas em sua garganta. Por um momento ficaram ali, imersos em um silêncio carregado de possibilidades não ditas. Rafael finalmente respirou fundo, como quem toma coragem. "Amanhã, depois da praia, gostaria de jantar conosco novamente? Há algo que preciso te contar. Sobre mim, sobre nós." Havia uma seriedade em seu tom que fez Luísa sentir uma pontada de apreensão. "Claro", respondeu, tentando ignorar o leve aperto no peito. "Está tudo bem?" "Sim, está tudo bem", assegurou ele rapidamente. "Só há coisas sobre minha vida que você deveria saber se vamos..." Ele pausou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. "Se vamos continuar nos vendo." Luísa assentiu, incerta sobre o que aquilo significava, mas curiosa o suficiente para aceitar. "Amanhã, então." Despediram-se com um breve abraço que, apesar de curto, deixou uma sensação de calor que persistiu muito depois que o SUV preto desapareceu na noite. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Luísa tocou o pequeno pingente de estrela do mar, que agora pendia de seu pescoço, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. O que quer que Rafael precisasse contar, ela enfrentaria amanhã. Por ora, permitiu-se apenas apreciar a sensação de ter, após tanto tempo, encontrado pessoas que a faziam sentir como se pertencesse a algum lugar. A manhã seguinte trouxe o sol radiante típico de Florianópolis, mas Luísa mal notou. Seu turno no Maresias transcorreu em uma névoa de distração, com sua mente constantemente desviando para o encontro da noite anterior e a promessa de Rafael de que tinha algo importante a contar. O que poderia ser? A ideia que mais a incomodava era a possibilidade de estarem partindo mais cedo, abandonando a cidade antes do planejado. Surpreendeu-se com o quanto essa perspectiva a entristecia. "Terra para Luísa", chamou Maurício, estalando os dedos diante de seu rosto. "Você acabou de colocar sal no café daquele cliente." Luísa piscou, olhando horrorizada para o sachê vazio em sua mão. "Meu Deus!" exclamou, já correndo para preparar uma nova xícara. "Desculpe, estou tão distraída hoje." "Percebi", respondeu o sous-chefe com um sorriso sabido. "Tem algo a ver com aquele pai bonitão e a filha fofa que não apareceram hoje." Luísa sentiu o rosto esquentar, mas não negou. Era inútil. Maurício a conhecia bem demais nesses meses de trabalho juntos. "Vamos nos encontrar depois do meu turno", admitiu em voz baixa, verificando se Ernesto não estava por perto. "Vamos à praia." Progresso rápido", provocou Maurício, mas seu tom era gentil. "Só tome cuidado, ok? Você merece coisas boas, Luísa, mas eu mal os conheço. E eles vão embora em alguns dias", completou ela, verbalizando os pensamentos que a haviam assombrado durante a noite. "Acredite, estou bem consciente disso." Maurício apertou seu ombro brevemente em um gesto de apoio antes de voltar à cozinha. O restante do turno foi um exercício de paciência, enquanto Luísa tentava se concentrar nas tarefas, checando o relógio a cada poucos minutos. Quando finalmente chegou às 16 horas, correu para o vestiário, trocando rapidamente o uniforme por um vestido simples de algodão azul claro e sandálias. Havia passado mais tempo do que gostaria de admitir, escolhendo aquela roupa pela manhã. Casual o suficiente para uma tarde na praia, mas bonita o bastante para o que quer que aquele encontro significasse. O pequeno pingente de estrela do mar, presente de Sofia, repousava contra seu pescoço e Luísa o tocou instintivamente como um talismã. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos inexplicáveis que sentia, e saiu para o estacionamento. Rafael e Sofia já a esperavam, encostados no SUV preto.
A menina usava um chapéu de palha e um maiô colorido sob um vestido leve, enquanto Rafael parecia curiosamente formal em uma bermuda de tecido e camisa de botões, como se estivesse tentando decidir entre casual e elegante sem sucesso em nenhum dos dois. "Luísa!" gritou Sofia ao vê-la, correndo em sua direção. "Trouxemos um chapéu para você também." A menina ergueu um chapéu de palha quase idêntico ao seu, apenas um pouco maior. O gesto simples e atencioso fez Luísa sorrir. "Obrigada, Sofia. É perfeito." Rafael se aproximou, suas mãos nos bolsos, em um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de nervosismo. "Esperamos não ter chegado muito cedo", disse ele. Sofia mal conseguiu se conter depois do almoço. "Estão na hora perfeita", assegurou Luísa, colocando o chapéu. "E então, qual praia querem conhecer?" "A melhor para achar conchinhas", respondeu Sofia prontamente. Luísa sorriu, já sabendo exatamente para onde levá-los. "Nesse caso, vamos para a praia do Campeche. Não é a mais famosa, mas tem as melhores conchas da ilha." Durante o trajeto, Sofia manteve uma conversa animada sobre tudo o que haviam feito pela manhã. Desde o café da manhã no hotel até a visita a uma feira de artesanato local. Rafael, no entanto, parecia invulgarmente quieto, respondendo apenas quando diretamente questionado. Luísa notou sua atenção, mas optou por não comentar, deixando que ele escolhesse o momento certo para falar o que quer que precisasse dizer. A praia do Campeche os recebeu com sua beleza discreta. Uma longa faixa de areia clara, águas cristalinas em tons de azul turquesa e uma atmosfera mais tranquila do que as praias mais turísticas da ilha. Eles encontraram um espaço perfeito próximo a algumas formações rochosas, onde Rafael estendeu uma grande toalha sobre a areia. "É linda!" exclamou Sofia, já descalça e pronta para explorar. "Vamos procurar conchas agora?" "Primeiro, protetor solar", insistiu Rafael, sacando um tubo da bolsa de praia. "Você sabe as regras." A menina fez uma careta impaciente, mas obedeceu, permitindo que o pai aplicasse o protetor em seu rosto, braços e pernas. Quando terminou, olhou hesitante para Luísa. "Você também precisa, Luísa", declarou Sofia com seriedade. "Papai diz que o sol da praia queima mais." Luísa riu, estendendo a mão para pegar o tubo. "Seu pai está certo. Obrigada pelo lembrete." Depois de devidamente protegidos, Sofia arrastou Luísa pela mão até a beira da água, onde pequenas ondas lambiam a areia, deixando para trás minúsculos tesouros marinhos. "Olha!" exclamou a menina depois de alguns minutos, erguendo uma concha iridescente de coloração rosada. "É a mais bonita que já vi. É uma concha de vieira", explicou Luísa, admirando o achado. "Os pescadores dizem que elas trazem boa sorte para quem as encontra." Os olhos de Sofia se arregalaram. "Verdade? Bem, é o que eles dizem", respondeu Luísa com um sorriso. "E os pescadores conhecem todos os segredos do mar." Enquanto Sofia continuava sua busca com renovado entusiasmo, Luísa olhou para trás, para onde Rafael permanecia sentado na toalha, observando-as. Mesmo à distância, ela podia perceber a tensão em seus ombros, a maneira como ele parecia lutar com algo internamente. Hesitou por um momento, então voltou-se para Sofia. "Vou ver como seu pai está. Você consegue continuar procurando sozinha por um momento? Fique onde eu possa te ver." A menina assentiu, concentrada demais em sua caça às conchas para se importar. Luísa caminhou de volta pela areia quente, sentindo uma estranha apreensão crescer a cada passo. "Tudo bem?" perguntou, sentando-se ao lado de Rafael na toalha. "Você parece preocupado hoje." Ele suspirou, seus olhos ainda fixos na filha que se movia lentamente pela orla. "Preciso te contar algumas coisas, Luísa", começou, sua voz mais formal do que ela jamais havia ouvido. "Sobre mim, sobre minha vida em São Paulo. E temo que depois disso, você possa ver as coisas de forma diferente." Luísa sentiu seu estômago apertar. O que poderia ser tão grave? "Seja o que for, pode me contar", disse, tentando manter a voz leve.
Prometo que não vou julgar. Rafael finalmente se virou para encará-la, seus olhos azuis intensos sob a luz do sol. Não se trata de algo ruim, exatamente, explicou. É só que não fui completamente honesto sobre quem sou, ou melhor, sobre o que faço. E o que você faz? Perguntou Luísa, tentando ignorar o leve tremor em suas mãos. Sou o CEO da Monteiro Tecnologia, respondeu ele simplesmente. É uma empresa de desenvolvimento de software que fundei há 12 anos. Nós crescemos bastante nos últimos anos. Luísa piscou, processando a informação. O nome da empresa soava vagamente familiar, talvez de alguma reportagem ou propaganda. Tudo bem, respondeu lentamente. Então você é um empresário bem-sucedido. Muito bem-sucedido, corrigiu Rafael, parecendo desconfortável. A empresa está avaliada em alguns bilhões de reais atualmente. Eu sou... Bem, a imprensa costuma me chamar de milionário, completou Luísa, as peças finalmente se encaixando. O carro luxuoso, as roupas caras, o Hotel Majestic, conhecido por ser o mais exclusivo da cidade. Você é milionário. Rafael assentiu, observando cuidadosamente sua reação. Por que não me contou antes? Perguntou ela sem conseguir esconder o tom de mágoa em sua voz. Porque queria que você nos conhecesse de verdade, respondeu ele com sinceridade. A mim e a Sofia, não ao dinheiro ou à posição. Não queria que isso complicasse as coisas. Luísa tentou absorver a revelação. Seus pensamentos uma confusão de emoções contraditórias. Por um lado, sentia-se levemente traída pela omissão. Por outro, entendia perfeitamente seu raciocínio. Eu sempre soube que você não era exatamente como eu, disse finalmente. O carro, as roupas, tudo indicava que você tinha recursos. Só não imaginei a escala. Eu deveria ter contado antes, admitiu Rafael, especialmente depois de ontem, mas temi que mudasse a maneira como você nos via. A maneira como me via. E por que isso importa tanto? Perguntou Luísa, sua voz quase um sussurro. Rafael a encarou por um longo momento, como se estivesse reunindo coragem. Porque acho que estou me apaixonando por você, Luísa, respondeu finalmente. E queria que se sentisse o mesmo fosse pelo homem que sou, não pelo que tenho. A confissão atingiu Luísa como uma onda inesperada, deixando-a momentaneamente sem palavras. Seu coração acelerou no peito e ela sentiu o calor subir pelo pescoço até as bochechas. Eu sei que é absurdamente cedo, continuou Rafael, interpretando seu silêncio como rejeição. Nos conhecemos há apenas 3 dias, mas há algo em você que... Ele parou buscando as palavras. Você vê Sofia como ela realmente é. Você me vê como realmente sou. E isso é tão raro na minha vida que não posso ignorar. Luísa olhou para Sofia à distância, a pequena figura concentrada em sua busca por conchas, alheia à conversa que mudava tudo. Não é só o dinheiro que complica as coisas, Rafael, disse finalmente sua voz trêmula. Vocês moram em São Paulo. Eu mal consegui construir uma vida aqui em Florianópolis, e Sofia, ela já perdeu tanto. Eu sei, concordou ele, e não estou pedindo nada agora. Só queria ser honesto antes que eu também me apaixonasse, completou Luísa, surpreendendo a ambos com sua franqueza. Um silêncio carregado se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo som suave das ondas e os ocasionais gritos empolgados de Sofia ao encontrar uma nova concha. E você está? Perguntou Rafael finalmente, sua voz quase inaudível sob o som do mar. Luísa respirou fundo. O som do mar embalando seus pensamentos, enquanto ela encarava os olhos ansiosos de Rafael. A verdade era simples e assustadora ao mesmo tempo. Sim, respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. Estou. E isso me assusta mais do que o fato de você ser milionário. O rosto de Rafael se transformou. A tensão dando lugar a um sorriso contido que iluminou seus olhos de uma maneira que ela ainda não havia visto. Por quê? Perguntou ele, aproximando-se levemente na toalha. Porque eu nunca senti isso antes, admitiu Luísa, olhando para as próprias mãos.
Mas não assim, tão rápido, tão intenso. E por que vocês partem em poucos dias e eu fico aqui? E isso parece uma receita para o desastre. E se não precisasse ser? Rafael cobriu a mão dela com a sua, o toque gentil enviando uma corrente elétrica por sua pele. E se encontrássemos uma maneira? Antes que Luísa pudesse responder, uma voz animada interrompeu o momento. "Olhem quantas eu achei!" exclamou Sofia, correndo em direção a eles, com as mãos cheias de conchas de diferentes formatos e cores. A menina parou ao vê-los de mãos dadas, seus olhos brilhando com compreensão infantil. "Vocês estão namorando agora?" A pergunta direta, tão típica de Sofia, quebrou a tensão com uma onda de risos nervosos. "Estamos conversando sobre isso", respondeu Rafael com honestidade. "O que você acharia se estivéssemos?" Sofia considerou a pergunta com seriedade quase cômica, seu pequeno rosto franzido em concentração. "Eu acharia ótimo", declarou finalmente. "A Luísa faz biscoitos mágicos, conta histórias sobre o mar e faz você sorrir, papai. E você não sorria de verdade desde que a mamãe virou anjo." A simplicidade da observação atingiu Luísa profundamente. Lágrimas inesperadas queimaram seus olhos, e ela as conteve com esforço. "Sofia, vem aqui", chamou, abrindo os braços. A menina se aproximou, ainda segurando suas preciosas conchas. Luísa a abraçou com carinho, sentindo o cheiro de protetor solar e água do mar em seus cabelos. "Prometo que, não importa o que aconteça entre seu pai e eu, sempre seremos amigas", disse, olhando nos olhos da criança. "Você é muito importante para mim." Sofia sorriu, satisfeita com a promessa. "Posso ir procurar mais conchas? Quero fazer um colar para a tia Beatriz também." "Claro", respondeu Rafael. "Mas fique onde podemos ver você, ok?" Enquanto Sofia se afastava novamente, Rafael voltou-se para Luísa, seu olhar intenso. "Não vim a Florianópolis apenas para férias", confessou. "Estou considerando abrir um escritório da empresa aqui. A qualidade de vida, o polo tecnológico que está se formando, faz sentido para os negócios." Luísa piscou, absorvendo a informação. "Você estaria se mudando para cá?" "Potencialmente", respondeu ele. "Estive visitando alguns lugares nesses dias, entre os passeios com Sofia. Ainda não decidi, mas..." Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. "Conhecer você definitivamente inclinou a balança." Um riso nervoso escapou dos lábios de Luísa. "Isso é loucura", murmurou. "Você não pode basear uma decisão de negócios em alguém que conheceu há 3 dias. Não é só por você", corrigiu Rafael. "É pelo que senti aqui. Sofia está mais feliz do que havia em muito tempo. Eu me sinto mais leve, mais eu mesmo. São Paulo tem muitas lembranças, algumas boas, outras dolorosas. Talvez seja a hora de um novo começo para nós dois. E se esse novo começo puder incluir você..." Ele deixou a frase inacabada, o resto das palavras pairando no ar entre eles como uma promessa. "E se não der certo?" perguntou Luísa, dando voz a seu maior medo. "Se descobrirmos que somos incompatíveis, que nossos mundos são diferentes demais, então teremos tentado", respondeu ele simplesmente. "Prefiro o arrependimento de ter tentado do que passar a vida imaginando o que poderia ter sido." O som do mar parecia amplificar o momento, cada onda quebrando na praia, marcando as batidas do coração de Luísa. Ela olhou para Sofia à distância, para Rafael ao seu lado, e sentiu uma certeza que nunca havia experimentado antes. "Eu também", disse finalmente. A mão de Rafael encontrou seu rosto, o toque delicado contra sua bochecha. Lentamente, dando-lhe todo o tempo para recuar se quisesse, ele se inclinou. Seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, hesitante a princípio, depois mais confiante. Era como se o mundo ao redor deles desaparecesse por um momento, sem som, sem preocupações, apenas a conexão entre duas pessoas que haviam encontrado algo precioso e inesperado. Quando se separaram, ambos sorriam como adolescentes.
Um grito alegre os trouxe de volta à realidade. Sofia corria em direção a eles, uma concha especialmente grande em suas mãos. "Vocês se beijaram!" exclamou ela, mais constatando do que perguntando. "Isso significa que somos uma família agora?" Rafael abriu a boca, claramente pronto para explicar que as coisas não funcionavam tão rapidamente, mas Luísa o surpreendeu. "Estamos começando a construir algo juntos", respondeu com honestidade. "E você, Sofia, é a parte mais importante disso." A resposta pareceu satisfazer a menina, que se sentou entre eles na toalha, começando a organizar sua coleção de conchas. O restante da tarde transcorreu em uma bolha de felicidade quase irreal. Caminharam pela praia, construíram castelos de areia. E Rafael finalmente convenceu Sofia a entrar na água, onde os três brincaram como se conhecessem há anos, não dias. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, sentaram-se na areia para admirar o espetáculo. "Preciso te mostrar uma coisa", disse Rafael, tirando o celular do bolso. "É uma propriedade que visitei ontem, enquanto você trabalhava." Ele mostrou fotos de uma casa de praia encantadora, não excessivamente grande ou ostentosa, mas certamente confortável, com amplos janelões voltados para o mar e um jardim acolhedor. "É linda", comentou Luísa, admirando a arquitetura que mesclava elementos modernos com o charme rústico local. "Fiz uma proposta esta manhã", revelou ele. "Será nossa base enquanto decidimos sobre os próximos passos. Sofia precisa terminar o semestre escolar em São Paulo, mas podemos vir todos os fins de semana. E depois, incentivou Luísa quando ele parou. "Depois, podemos decidir juntos", completou, seus olhos refletindo a última luz do dia. "Se quisermos ficar aqui definitivamente, se preferimos São Paulo ou outra opção. O importante é que será uma decisão nossa." A palavra "nossa" ressoou no coração de Luísa com uma força inesperada. Após anos de solidão, de luta constante para simplesmente sobreviver, a ideia de pertencer a algo maior, a alguém, era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. "Vamos com calma", pediu, embora seu coração quisesse correr. "Tenho planos também, sonhos que construí para mim. Meu curso de gastronomia, que você pode fazer na melhor escola do país se quiser", completou Rafael. "Ou abrir seu próprio restaurante, ou continuar no Maresias, se isso te fizer feliz. Não quero mudar seus sonhos, Luísa. Quero fazer parte deles." As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela, uma ferida antiga que começava a cicatrizar. Pela primeira vez, alguém parecia realmente vê-la, seus medos, seus sonhos, suas lutas, e aceitá-la completamente. "Tenho algo para vocês", disse Sofia subitamente, interrompendo o momento. De seu pequeno bolso, tirou 3 conchas idênticas, de um branco perolado com reflexos rosados. "A lenda diz que se 3 pessoas têm conchas iguais, vão ficar juntas para sempre. Você acabou de inventar essa lenda, não foi?" perguntou Rafael, rindo. "Talvez", admitiu Sofia com um sorriso maroto. "Mas pode ser verdade mesmo assim." Luísa aceitou a concha oferecida, segurando-a com a reverência que merecia. "Acho que ela está certa", disse, trocando um olhar cúmplice com Rafael. "Algumas vezes, precisamos criar nossas próprias lendas." Na volta para a cidade, com Sofia adormecida no banco traseiro, exausta após a tarde de aventuras, Rafael segurou a mão de Luísa, seus dedos entrelaçados sobre o console central. "No restaurante, quando você trouxe aqueles biscoitos para Sofia", começou ele, sua voz suave para não acordar a filha. "Nunca imaginei que um gesto tão simples mudaria nossas vidas." "Biscoitos mágicos", murmurou Luísa, lembrando-se do termo que Sofia havia usado. Quem diria que a magia era real? Quando chegaram ao pequeno apartamento de Luísa, Rafael estacionou, mas não desligou o motor. "Amanhã é nosso último dia antes de voltarmos para São Paulo", disse. "Gostaria de jantar conosco? Na casa nova. Podemos fazer um piquenique de inauguração, só nós 3. "Adoraria", respondeu Luísa,
inclinando-se para um breve beijo de despedida. Até amanhã, então, murmurou Rafael contra seus lábios. Até amanhã. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Luísa tocou o pequeno pingente de estrela do mar em seu pescoço, um sorriso irreprimível em seus lábios. 3 dias atrás, era apenas uma garçonete tentando sobreviver em uma cidade nova, economizando cada centavo para um dia realizar seu sonho. Agora, um universo inteiro de possibilidades se abria diante dela. E tudo começara com alguns biscoitos em um guardanapo. 6 meses depois, o aroma de canela e baunilha preenchia a cozinha espaçosa, onde Luísa dava os toques finais em uma fornada de biscoitos. Pela janela ampla, podia ver Rafael e Sofia na praia, em frente à casa, construindo o que parecia ser o mais ambicioso castelo de areia até então. Colocou os biscoitos em um guardanapo de pano e saiu para o terraço, admirando por um momento a cena à sua frente. A vida havia mudado dramaticamente desde aquele primeiro encontro no Maresias. Agora dividia seu tempo entre as aulas de gastronomia e a consultoria que prestava ao restaurante, onde Maurício havia sido promovido a chefe principal. Nos fins de semana, Rafael e Sofia vinham de São Paulo, enchendo a casa de risos e planos para o futuro. Em 2 meses, quando o ano letivo terminasse, se mudariam definitivamente para Florianópolis. A filial da empresa já estava em construção e a matrícula de Sofia garantida na nova escola. "Biscoitos!" exclamou Sofia ao vê-la correndo pela areia. Rafael a seguiu mais lentamente, seu rosto bronzeado pelo sol e relaxado de uma maneira que parecia impossível meses atrás. "São os mesmos biscoitos mágicos do restaurante?" perguntou ele, envolvendo Luísa em um abraço carinhoso. "A mesma receita", confirmou ela. "Alguns tipos de magia são bons demais para mudar." Os 3 sentaram-se na varanda, compartilhando biscoitos e histórias enquanto o sol se punha sobre o oceano. Na mão de Luísa, um anel discreto de noivado brilhava sob a luz dourada. Uma promessa tão doce quanto os biscoitos que haviam iniciado sua jornada juntos. De todas as receitas que já havia preparado, aquela era, sem dúvida, a mais perfeita. Uma família construída com ingredientes inesperados, unidos pelo amor e selados com a magia de um gesto simples de bondade que mudara 3 vidas para sempre.